Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite e também excelente madrugada. Para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse canal no YouTube onde eu falo sobre livros. Estou aqui dando continuidade ao meu projeto Todos os Contos de Tolstói, lembrando que eu sou o primeiro canal do YouTube a fazer resenha, um pequeno comentário de todos os contos de Tolstói. Esse é o volume 2. Você dando a maratonada aqui no canal, você vai ver todos os vídeos. São 31 contos do primeiro volume, que é da capa verde, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o 15º conto deste da capa roxa, que chama-se Da Velocidade Vem a Força, o 15º conto. Deixa eu só confirmar isso mesmo, que assim eu me confundo. Da Velocidade Vem a Força, o 15º. Lembrando, tá, que o seu joinha, o seu like ajuda demais o canal. Gente, não só a inscrição é muito importante. Também venho aqui agradecer os 499 inscritos e inscritas. 499 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. Bom, aqui é um ato que eu posso dizer, como Tolstói nos fala, que é um ato de covardia. Vamos falar assim, de um cretino psicopata, de um egoísta egocêntrico. Bom, essa história conta de um mujik que tem um cavalo e, lógico, esse cavalo está ali carregando, além desse mujik, ele está carregando uma carroça. A carroça está muito pesada, um excesso de peso muito grande. E a roda dessa carroça foi soldada. Então, imagine que com a solda ali, né, com essa roda, essa carroça, ela teve ali umas reformas, algumas mudanças ali, né? Então, o excesso de peso estava gigantesco. O mujik passando ali com o cavalo, ele vai tentar atravessar um trilho de trem, né, um trilho ali, e não consegue, porque fica emperrado ali. E para piorar a situação, né, vem um trem em altíssima velocidade. O ajudante do maquinista avisa para ele, fala assim: olha, vai devagar, tem um cavalo ali na frente. Parece dar a entender que, né, o ajudante do maquinista falando para ele: olha, parece que estão ali emperrados ali, o mujik não consegue tirar o cavalo dali da carroça, ou tentar virar a carroça ali pro outro lado, né? Se bem também que o mujik, né, ele poderia também ser tão menos mesquinho, podia soltar, já que não vai conseguir salvar os seus produtos e a sua carroça, soltava o cavalo da carroça, deixa o cavalo, né, salvar a vida ali do cavalo. Mas ao contrário disso, o trem, que já vem numa velocidade gigantesca, né, ele não faz nenhum esforço para primeiro diminuir a velocidade, que se pelo menos ele não consegue parar, ele tenta diminuir a velocidade um pouco para poder, quem sabe, ali o mujik consegue soltar o cavalo da carroça, ou dar um jeito de tirar a carroça daquela situação. E ele não faz isso, muito pelo contrário. Ele não diminui a velocidade, e o que era, infelizmente, o que você não imagina, né, a covardia de um imbecil faz. Ele atropela, né, o cavalo e a carroça. Neste conto fala que a velocidade foi tão grande que como se fosse uma lasca de madeira, assim, com vento. Tamanha velocidade. O cavalo morre, a carroça fica em pedaços, estiçada para tudo quanto é canto. E aí que vem uma parte que eu gosto de Tolstói, que ele fala, é mostrar a certa perversidade, a maldade do ser humano. Ele tenta justificar pro seu ajudante: olha, tá vendo? Eu não tive como fazer, porque se eu diminuísse a velocidade da carroça, o trem poderia ter volta à velocidade, poderia dar um problema aqui no trem, e a gente todos nós poderíamos morrer, e o trem poderia sair do trilho, ou nós poderíamos perder nosso emprego, ou a gente poderia morrer. Sendo que, claro, eu não estou aqui, eu não entendo nada de maquinista, não sou um maquinista, não entendo nada de trem, mas claramente nessa história aqui de Tolstói, claramente ele não fez nenhum esforço
para tentar contornar aquela situação. Né? E ele foi avisado, né? Ele viu ali o Mujica com o cavalo no desespero ali. Tá certo que o Mujica também foi, desculpa a palavra, bem filha da puta, né? Porque se a carroça houve uma certa reforma, mexeu na roda e colocou um excesso de peso que o cavalo não suportaria carregar, ele poderia ter diminuído o peso. Ele não poderia ter levado. O cavalo também sofreu um certo sacrifício por causa também desse Mujica, né? Porque não poderia ter forçado, obrigado o animal a passar por esse sofrimento, por essa agonia de carregar um peso daquele. E acabou morrendo, né? Por um psicopata imbecil e um Mujica egoísta, egocêntrico, né? Que também poderia ter soltado ali, né? O cavalo ali da carroça. Primeiro o cavalo se soltasse, ele corria e se salvava. Depois a carroça ele que recupera, faz outra carroça, recupera, né? Mas não, né? O cavalo morre, perde a carroça e aí essa parte do maquinista que me chama mais atenção, né? É aquela pessoa que ela faz a maldade e ela tenta justificar. Tá vendo? Olha, eu fiz isso pro meu bem, pro seu bem, dos passageiros aqui do trem, porque se não fosse isso, né? É só um cavalo, é só uma carroça. Antes eles do que nós. Entendeu? Tipo, justificando, né, o tamanho, crueldade, né? Se a pessoa faz isso com o animal, o que mais ela consegue, o que mais ela não é capaz de fazer? Então eu acho aqui Tolstói mostrando severamente, né, a certas pessoas a maldade que ela tem, né, emprestada no seu ser, a crueldade de fazer a maldade com a pessoa, né? E eu fiquei assim bem chocado com a cena, né? Aqui o Tolstói ele não te poupa de detalhes. E eu prefiro assim também. Mostrando que, né, o cavalo assim ele vai longe, coitado. O choque, o impacto assim é tão grande que vai para longe. Então você imagina que ele foi todo despedaçado, coitado. A carroça também foi pro outro lado. O Mujica também, né? Ficou no prejuízo, mas também não justifica também o que ele obrigou o animal a fazer. Menos ainda, o que me deixa mais chocado, que o Mujica foi um egoísta egocêntrico, filho da puta, foi. Mas ele não foi tão quanto o maquinista. Porque por mais que ele não conseguiria parar o trem que está em alta velocidade, que fala aqui no conto, ele não fez absolutamente nenhum tipo de esforço para contornar a situação, diminuir um pouquinho a velocidade, para o Mujica tentar soltar o cavalo ou a carroça ali também, né, fazer qualquer coisa, sendo que o ajudante avisou a ele. É tipo quando você fala para uma pessoa, você, olha, não faz isso aqui não, que vai dar errado. Olha, não faz isso aqui não, porque não vai dar certo aquilo ali. E a pessoa, no fundo, ela sabe que está errado. Ela sabe o que ela fazer, vai dar errado. Mas ela faz isso de quê? De maldade, de crueldade, de perversidade. Porque ela gosta de fazer disso. Ela tem prazer em ver a desgraça dos outros. Eu vejo que no que esse cara fez com o cavalo, dá até dó. Porque quem perdeu meu na história foi o cavalo, né? A tamanha perversidade, a tamanha maldade, né? Tem pessoas que têm o dom e pode mudar a situação, mas não muda porque não quer, porque ela sente prazer, né? Tipo, eu não tenho, você não vai ter, eu não fiz, você não vai fazer, né? Aquele maquinista também não pensou também no Mujica também, que aquele ali, geralmente o Mujica são aqueles pequenos fazengueiros, né? Que vivem ali do campo, né? Repito, não justifica o que ele fez com o cavalo, não justifique aquele tanto de peso que estava na carroça, né? Enfim, já comentei isso já. Mas ele também fez de maldade ou crueldade, né? Provavelmente, né, esse maquinista ali com o ajudante dele deve estar levando a classe alta, a nata, a burguesia ali no trem. Nada contra ser rico ou ser pobre. Se você é rico e você tem a sua riqueza de maneira lícita, eu não vejo nada de errado, né? Eu não sou um certo imbecil de internet que, ai, eu odeio o rico, ai, eu odeio o herdeiro, todos os dias eu morrer. Sabe, é uma imbecilidade que eu nem vou fazer comentário disso aqui. Mas enfim, voltando aqui pro conto. Então, o que Tolstói, eles não mostram neste conto, dois seres bem perversos. O egoísmo, a maldade de um, né? Obrigando o animal a fazer uma coisa que ele sabia que não ia dar certo. O outro, né, um egocêntrico psicopata que poderia
contornar a situação, mesmo que ele não conseguia parar. Ele não fez nenhum esforço, porque o trem aqui fala que o trem está em alta velocidade, mas ele não muda a situação, ele continua fazendo e acontece aquela tragédia com o cavalo ali, deu uma certa dó. Então ele mostra ali o paralelo dessas duas pessoas, né? Esses dois seres, né? Da maldade, da perversidade, da crueldade, né? Não se faz um esforço, né, para ajudar, para estender a mão. Muito pelo contrário, né? Quanto pior, melhor, né? Eu gosto disso de Tolstói, que ele nos coloca nessas camadas, nessas humanidades, ele nos coloca nesse contexto de pessoas que umas têm demais, têm muito, e tem prazer que a outra não tenha absolutamente nada. O outro que tem pouco, mas se ele trabalhar direitinho, ele pode ter um ganho maior, mas o egoísmo, a ganância dele é tanto que ele acaba ficando sem nada, que é o caso aqui do Mojique. Para você que, né, nos anos 80, 90 ali, ou até 2000, todo mundo deve falar daquela história do homem da galinha de ouro, você lembra disso? Esse Mojique aqui me lembrou muito essa história, porque era um homem muito pobre, que só vivia de sopa e tal, até que um dia ele ganhou uma galinha que botava ovos de ouro, né? Então essa galinha, e o homem falou com ela, e o homem que deu para ele essa galinha falou assim: olha, você só tem que cuidar dessa galinha, dá para ela milho, comida e água, e ela vai botar o ovo de ouro e você vende o ouro para você comprar sua casa, pra você ter uma vida melhor. E aí ele faz isso. Aí ele começa a ter casa, ter bens, roupa, tudo que nunca teve na vida ele teve. E aí a ganância dele foi tão grande, né? A cabeça dele é tão, né, tão pequena, tão imbecil, que ele pensa assim: dentro dessa galinha deve estar... Se cada vez que ela bota ovo, né, ela está botando ovo, quer dizer que dentro dessa galinha está cheio de ovo dentro dela. Então eu vou matar essa galinha e vou pegar todos os ovos que tem dentro dela. E não é bem assim, né? Você vê o tamanho da do cara, ele mata a galinha e volta a ser pobre de novo. É o cara desse Mojique com esse cavalo, né? Ali ele provavelmente deve estar carregando ali as coisas dele, né? Sei lá, as plantações, tudo. Ele não poderia ter, né? Se ele tivesse um pouquinho menos uma inteligência emocional, ser menos egoísta, se ele poderia colocasse uma carga menor na carroça, ele poderia estar com a carroça dele até hoje, e poderia estar com o cavalo dele, que o cavalo dele é o meio de transporte e é a maneira que transporta também a alimentação dele. Mas a ganância foi tão grande de encher a carroça que ele acabou matando o cavalo, quebrou a carroça para pedir todos os bens dele, encontrou no meio do caminho um maquinista, né, bem psicopata e cretino, egoísta, que ele acabou perdendo tudo. Então é isso. Às vezes quando você quer ter tudo, você acaba tendo nada. Então esses dois personagens, desse Mojique e desse maquinista, movem mais um detalhe, que geralmente a gente gosta muito de humanizar, que é só os ricos que são os vilões e só os pobres que são os mocinhos. Na verdade não, o Mojique era uma pessoa mais humilde. Ele também tinha culpa da morte do cavalo. O Mojique já era uma classe mais baixa, né? Mora em fazendas. O maquinista, a entender, provavelmente trabalhava ali para um estado ou para um cara, né? Um cara de uma patente, digamos assim, de uma sociedade mais abastarda. Então ele também foi perverso nessa história. O que Tolstói mostra aqui são duas partes da moeda, né? Como nós estamos hoje nos dias de hoje, né, que vamos matar os bilionários, como só os ricos, não estou puxando saco de ninguém aqui, estou fazendo um pequeno comentário. Então Tolstói ele coloca essas duas camadas de pessoas, né, o rico, né, o egoísta, né, que só pensa no nariz dele, o egocêntrico, e quer dizer, o pobre, o egoísta, né, que só pensa, né, que a ganância de ter sem parar, mas acaba perdendo tudo, e o rico, né, mesquinho, né? Um psicopata que matou um animal indefeso a sangue frio, tentando justificar o injustificável, não é verdade? E tudo acaba acontecendo nessa situação.
Então ele mostra essas duas camadas, essas duas pessoas, né? Essas duas partes da sociedade. É de se pensar, né? A gente pode perder, botar tudo a perder a qualquer momento. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez aqui eu quero agradecer aos 499 inscritos e inscritas. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando o livro do Coma Aqui Uma Card, Estela Maris, novinho, lacradinho, para qualquer parte do Brasil. Gente, a sua inscrição é excelente, é muito bom, mas o seu joinha ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a evoluir, e eu conto demais com essa sua participação, com a sua ajuda. Vocês têm, a sua participação conta muito para o crescimento do canal. É muito importante a sua inscrição e também o seu joinha. Claro, você também pode deixar aqui embaixo o seu comentário construtivo e equilibrado, o que você achou desse conto, se você está lendo ele, se já vai ler, fique à vontade, de uma maneira educada e inteligente. Lembrando também que quando qualquer tipo de comentário preconceituoso, seja de qualquer categoria que for, você será convidado e convidada a sair do canal, correto? Então, vamos conversar, dialogar de uma maneira educada, de uma maneira equilibrada, nem sem paixões, sem loucuras, tá certo? Então tá, esse então foi o 15º conto de Tolstói, do 2º volume, que se chama Da Velocidade Vem a Força. Da Velocidade Vem a Força. O 15º conto de Tolstói, do 2º volume, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um forte abraço, fique bem. E detalhe, tá? Todos os contos de Tolstói são todos os sábados às 15 horas. Forte abraço, fique bem e não se esqueçam jamais. Sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá.